Ok. Semana de revisão de véspera, direito penal. Vamos aqui à primeira questão que diz o seguinte. Crimes contra a fé pública são aqueles que possuem como sujeito passivo o coletivo, pois não há necessariamente uma vítima em específico. Certo ou errado essa questão? Correta, né, pessoal? Questão correta. Ó, crimes contra a fé pública são aqueles que o sujeito passivo, ou a vítima mesmo, é a coletividade, as pessoas que sofrem, né, em relação à fé pública. Beleza? Não tá na tela? Pronto, não, agora voltou. Tava dando uma travadinha, não sei por que tá dando esse delay aí. Mas vamos lá. Como eu falei, é o coletivo. É o coletivo. Não há necessariamente uma vítima em específico, né? Pode-se dizer, então, que estes crimes, eles atuam diretamente contra o Estado. Isso é um crime contra o Estado, contra a coletividade. Posso dizer que a coletividade é a representação do Estado. Detalhe, para que haja ali, ó, para que haja esses crimes contra a fé pública, os crimes devem ocorrer de forma dolosa, viu? Dolosa. É a imitação da verdade, alterando, mentindo. Tem que ser de forma dolosa. Segunda, vamos lá. O crime de moeda falsa ocorre mediante processo de fabricação ou alteração do papel moeda ou da moeda metálica, apta a iludir a fé pública, como, por exemplo, uma nota de R$ 300 falsa. Pessoal, a gente sabe que R$ 300 não existe, a nota. Então, assim, tá mais para estelionato outro crime do que crime contra a fé pública. O crime contra a fé pública, na verdade, você vai, como é que eu posso dizer, maquiar, né? Ele vai usar coisas que como se fossem reais, beleza? Ele vai usar coisas como se fossem reais. Mas não é. Essa notazinha aqui de 300, ó, não existe. Não existe. Beleza? Então, ó, observem aqui. A consumação ela ocorre mediante um processo de fabricação ou alteração do papel moeda ou da moeda metálica, para que ocorra a ilusão da fé pública. Tá bom? O artigo 289 ele diz falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal, ou seja, R$ 300 não é curso legal. Então, para que ocorra o crime, ele tem que falsificar uma moeda efetivamente mesmo. Pode ser uma moeda que ocorra aqui no Brasil ou no estrangeiro também, moeda do estrangeiro, tá? Então, moeda de R$ 300 não existe no país, então ela não entraria na consumação. Então, a moeda teria que ser uma moeda de 100, de 50, tá bom? Errado. Próximo, terceira. Uma moeda retirada terminantemente de circulação foi utilizada com o fim de enganar algumas pessoas que não sabiam que a moeda tinha saído de circulação. Nesse caso, consumou-se o crime de moeda falsa. E aí? Uma moeda retirada de circulação foi utilizada com o fim de enganar algumas pessoas que ainda não sabiam que ela tinha saído de circulação. E aí? É crime de moeda falsa isso daí ou crime de estelionato? Isso aqui não é crime de moeda falsa, não, cara. Moeda falsa é alterar uma coisa de curso legal, né? Uma coisa ali que está em vigência. Isso aqui está mais para estelionato do que o crime de moeda falsa. Moeda falsa. Então, olha aqui, ó. Nesse caso, não configura o crime contra a fé pública, podendo ser caracterizado como crime, como estelionato. Tá bom? Ó, professor, e quando a gente falsifica moeda antiga? Falsificação da moeda antiga, ela é considerada também estelionato, porque a moeda antiga, ela não tá mais em curso, tá? Então é isso. Quarta, a utilização de um papel moeda grosseiramente falsificado, né, grosseiramente falsificado, configura em tese o crime de estelionato,
Que é açúcar não, né? De competência da Justiça Estadual. Não. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato, de competência da Justiça Estadual, tá correto? Bom, se é grosseiramente falso, né? Tá mais para estelionato. Opa, temos um errinho aqui, ó. Temos um errinho aqui. Pessoal, presta atenção. Utilização de papel moeda grosseiramente falso configura crime de estelionato, de competência da Justiça Estadual. Rapaz, botaram errado aqui esse comentário, hein? Súmula 73 do STJ. Ele colocou aqui, não é estadual, não? Estelionato não é federal, não. Tá? Utilizar o papel moeda grosseiramente falsificado, em tese, é crime de estelionato, sim. De competência da Justiça Estadual. Tá correto isso aqui. Tá correto. Inclusive tem uma súmula, né? Súmula 73 do STJ. Utilização do papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato. Estelionato. Competência da Justiça Estadual. Acho que é só comentário ali que estava errado. Tranquilo? Todos acertaram essa questão? Coloca aí no chat. Todos acertaram? Pronto. Na dúvida, pergunta. Quinta. O crime de moeda falsa é um crime formal. O crime de moeda falsa é um crime formal. O que é um crime formal? Que ele se consuma somente com a conduta. Item correto, tá? Pessoal, doutrina, o que é que ela diz? Vamos lá. A classificação doutrinária desse crime é um crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa. Outra classificação doutrinária dele, ó, crime formal, ou seja, a intenção do agente ela é presumida do seu próprio ato, ou seja, a intenção, a conduta ali já consumou. Próprio ato. Então, não é necessário colocar o objeto em circulação. Então, a intenção dele, ela é presumida do seu próprio ato. Não é necessário colocar a própria moeda em circulação. Então, o crime de moeda falsa ele é um crime formal. Outras características, é um crime puro e subsistente, pois ele admite tentativa, tá? É um crime que admite tentativa, crime de moeda falsa, beleza? E é isso. Então, questãozinha correta. Sexta, quando alguém recebe de boa fé moeda falsa, depois repassa a cédula e visando evitar prejuízos maiores para si, restitui a circulação moeda falsa, não comete crime. Bom, vamos lá. Recebi de boa fé uma moeda falsa. Não sabia que era. Depois, repassei a moeda, né? Depois, repassei a moeda e, visando evitar prejuízos maiores, né, para mim, foi o que eu fiz? Coloquei a moeda em circulação. Crime ou não é? Isso daí. Tá errado, né? Crime, sim. Quer ver, ó? Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, uma moeda falsa, coloca em circulação depois de saber que ela era falsa. É punido com detenção de 6 meses a 2 anos. É uma modalidade privilegiada desse crime. É crime, sim, tá errado. Sétimo, é possível entender que se o agente apenas estiver portando documento falso, não há que se falar em crime de uso de documento falso. E aí? É possível entender que se o agente apenas estiver portando documento falso, não há que se falar em crime de uso de documento falso. Se ele estiver apenas portando o documento, ó, estou com um documento que é falso, estou na minha carteira. Não há que se falar em crime de uso de documento falso.
Ou só vai ser crime quando eu efetivamente usar mesmo o documento? Item correto, tá, pessoal? Correto. 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 Olha aqui, ó. É possível entender que se o agente apenas estiver portando documento falso, não é crime de uso de documento falso. O que é que seria esse crime? Está lá no artigo 304. Que crime é esse, Muniz? Vamos lá. Fazer o uso. Acabou. Ele usou? Não. Ele tinha que usar. Entendeu? Ele tinha que usar o documento falsificado. Certo? Ele tinha que fazer o uso. Na questão, ele diz que ele estava apenas portando o documento na carteira. Só isso. Tá bom? E o crime é fazer o uso. O documento é outro tipo. É outra coisa. Então, o delito ele só se caracteriza se você efetivamente usar o documento falso. E detalhe, você tem que usar esse documento com a destinação certa, desde que essa utilização ela seja direcionada a atestar a conduta daquele agente pela sua própria iniciativa. Tá bom? E tem que ser o quê? Qual é o elemento que eu falei para vocês que esses crimes contra a fé pública tem que ter? Dolo. Dolo. Tem que ter dolo. Tem que ter a intenção de praticar aquilo contra a fé pública. Correto. Imagina que isso aí é um item de uma questão da IDECAM, viu? O item B, por exemplo, você analisando o item B. Oitavo, por isso que eu gosto dessas questões certo e errado. Eu gosto muito desse tipo de questão. Vamos lá. Ao realizar uma perícia em processo relativo ao crime de moeda falsa, Patrícia, perita criminal, percebeu que a cédula falsificada era de uma moeda estrangeira. Nesse momento, o trabalho da perícia deve ser finalizado com a conclusão de que não houve crime contra a fé pública. E aí, certo ou errado? Ao realizar uma perícia em um processo relativo ao crime de moeda falsa, né? A Patrícia, que era a perita, percebeu que a cédula falsificada era de uma moeda estrangeira. Sim, o nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Penal, ele pune tanto questões de falsificação da moeda do Brasil quanto estrangeira. Né? Ó, quer ver? Artigo 289. Falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, não é somente no país, entendeu? Reclusão de 3 a 12 anos. A conduta é de falsificar o papel, meu amigo, ou a moeda, ou moeda de curso que seja legal no Brasil ou no exterior. Dólar, o euro, por exemplo. Está errado. Prosseguindo. 9. Quem, tendo recebido por fé como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação. Depois de conhecer aquela falsidade, é isento de pena. E aí? Acabamos. Travou na beleza, foi? Ô, slidezinho. Trave não, meu filho. 9. Pessoal, o que foi que a gente aprendeu, hein? Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação. Depois de conhecer a falsidade, é isento de pena. Errado, é crime sim. Ó, lembra? Quem recebeu a moeda como verdadeira, depois viu que era falsa e botou para frente, né? Mala. É crime botar para frente, punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É a forma privilegiada. É isso. O cartão de crédito ou débito, emitido por instituição financeira, autorizada pelo Banco Central, é equiparado a um documento público. Travou? Cartão de crédito ou de débito, emitido por uma instituição financeira, autorizada pelo Banco Central, é equiparado a um documento público. Cartão de crédito ou de débito,
é equiparado a um documento público. Item errado, tá? Pessoal, olha aqui o que é que o parágrafo único do artigo 298 fala. Para fins do disposto no caput, o que é o caput? O caput é isso daqui, ó. É o artigo principal, 298. Equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito, viu? Para efeito de falsificação. Que é o crime de falsificar documento particular ou alterar um documento particular verdadeiro. Então, o cartão de débito e de crédito, eles não são equiparados a documento público, não. Beleza? Então, tá errado. É documento particular. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Prossegue 11. Vamos lá. A configuração do crime de moeda falsa exige que a falsificação não seja grosseira. Certo? Uhum. Para ter o crime de moeda falsa, realmente não pode ser grosseira. Correto? Tem que ser uma moeda de curso legal, né? Súmula 73 do STJ. Falsificação grosseira de moeda. A utilização do papel moeda grosseiramente falsificado configura estelionato e é de competência da Justiça Estadual. 12. Configura o crime. Configura o crime, né? Restituir a circulação, cédula, nota ou bilhete formados por fragmentos de cédulas ou com sinal indicativo de sua inutilização suprimidos ou já recolhidos para o fim de inutilização. Configura o crime restituir à circulação cédula, nota ou bilhete formados por fragmentos de cédulas ou com sinal indicativo de sua inutilização suprimidos ou já recolhidos para o fim de inutilização. Ou seja, o cara coloca em circulação uma cédula, né? Ou até mesmo um fragmento da cédula, na verdade, com um sinalzinho indicativo de sua inutilização, não é mais utilizado, ou uma cédula que já foi recolhida, né? Porque não utiliza mais. É crime? Tá aqui, ó, correto. Artigo 290. Formar cédula, uma nota, né? O cara pega um pedaço de uma cédula junto com outra, né? Formar cédulas para fins de restituir a circulação. O objetivo é juntar aquela célula para colocar em circulação, né? É isso. É crime, tá bom? É crime. Então tá correto mesmo essa questão. Beleza? Falsidade material. Muito bem, Caio. Dinheiro formado com pedaços de outros dinheiro. Cara, eu acho muito bom o método que o Caio faz, porque talvez ele resolva o Socrative e depois procure mais informações sobre aquele assunto, né? Utilizando o próprio Google para pegar mais informações. Deve ser dessa forma que você deve fazer, né, Caio? Pronto. 13. Jorge, falsário experiente conhecido no submundo do crime. Falsifica um cheque do famoso banco privado Prime Bank. Trata-se de uma falsidade material. Atento apenas ao que foi narrado acima, Jorge deverá responder por qual crime? Falsificou um cheque do banco privado Prime Bank. Falsificação material, né? Ele vai responder pelo crime de falsificação de documento público. Por quê? Ó,
Para os efeitos penais, equiparam-se a documentos públicos. Essa parte é importante, pode cair na sua prova. O que é que vai se equiparar a documento público? Vamos lá. O emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. O cheque, pessoal, ele é um documento particular que o legislador, para fim de aplicação da pena, ele decidiu colocar no mesmo patamar dos documentos públicos, tá bom? Estou falando do cheque. Fechou? Com cuidado. Beleza? Várias pessoas podem usar aquele cheque. Então, ele vai ser equiparado a um documento público. Não esquece. O cartão de crédito, que a gente viu, ele é documento particular. Só você usa. Então, foi até uma dicasinha do Caio aí, para vocês não esquecerem. Então, aqui, como ele falou de cheque, então, é uma falsificação de documento público. Fechou? Quem não sabia dessa? Seja sincero, antes da prova. Seja sincero. Ah, não sabia, professor. Tô sabendo agora. Esse cara, a questão dessa, você não pode esquecer, não, viu? Antes do Socrativo eu não sabia, mas com o Socrativo tudo certo. Mateus também ensinou, não foi? Vocês estão bem preparados, pessoal. Você não tenho nenhuma dúvida, não. Vamos lá. Questão 14. Sabe-se que é crime a conduta de falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. No entanto, se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de, falsificação de documento público, né? Existe esse crime, crimes contra a fé pública. No entanto, se o agente é funcionário público, se ele é funcionário público, ele tinha um dever, né, de ser uma pessoa correta e ética. E aí, prevaleceu-se do cargo para falsificar. Se ele fizer isso, ele vai aumentar a pena dele da sexta parte. Não é isso? Eu acho que é sexta parte. Letra A. Então tá aí. Falsificação de documento público. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecente do cargo, a pena é aumentada da sexta parte. Imagina que a questão dessa, hein, na prova. Esse é show, viu? 15. Qual é o crime de falsificação de documento público? É possível dizer que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Mas, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena será aumentada. Correta, né? Acabamos de ver isso. Qualquer pessoa pode praticar o crime de falsificação. Porém, se o cara for agente público, a gente sabe que a pena dele é aumentada. Olha lá, artigo 297, falsificação de documento público. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do seu cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. 16. A falsificação de documento público e a falsificação de um documento particular serão consideradas crimes contra a fé pública, sendo a pena imputada ao primeiro tipo penal superior do segundo. E aí, pessoal? Falsificação de documento público, falsificação de documento particular. Eu sei que são crimes contra a fé pública. Será que a pena de falsificação de documento público é maior que a pena de falsificação de documento particular? Com certeza, né? Bem maior. Bem maior. Tá lá, ó. Pena de falsificação de documento público. Eu até coloquei aqui para a gente fazer um comparativo. Tá aqui, ó. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Particular, reclusão de 1 a 5 anos. Então, a pena de quem falsifica documento público é bem maior do que quem falsifica documento particular. Porque o público, ele atinge mais gente.
O particular, ele vai atingir uma pessoa específica. Rapaz, o Caio é foda, viu? Tô gostando, viu, Caio? É o meu release sinapse do Socrative. Mas vamos lá. 17. A falsificação e uso de um documento público pelo mesmo agente configura o delito de a falsificação e uso de documento público pelo mesmo agente. Essa é boa, hein? E aí, eu respondo pelos dois crimes ou só um? Falsifiquei o documento e fui usar o documento que eu falsifiquei. São dois crimes diferentes. E aí? Só que é a mesma pessoa utilizando. Configura o quê? Olá. Se o usuário do documento falsificado ou alterado é o próprio falsificador, deve ser a ele imputado somente o crime de falsificação. Ele só responde pela falsificação de documento público. Entendeu aí? Ou não? Ele é a mesma pessoa, ele falsificou e usou, responde pela falsificação, viu? Que princípio é esse no direito penal, vocês lembram? Conjunção, princípio da conjunção, quando um crime ele absorveu o outro, tá? Princípio da conjunção, nome disso aí. Beleza? Se o mesmo cara falsificou e usou o documento que ele falsificou, ele só responde pela falsificação. 18. Nos termos do Código Penal, o agente que falsificar, no todo ou em parte, cheque emitido por banco privado comete o crime de falsificação de documento público. Lembra que eu falei do cheque público? Então tá aí. 19. Assinale a alternativa correta com relação ao tratamento que o Código Penal dá à falsificação do título ao portador ou transmissível, né? Por endosso e a do testamento particular. Se eu não me engano, esses dois documentos aí, eles são considerados documentos o quê? Documentos públicos, são equiparados a documentos públicos, lembram? Título ao portador transmissível por endosso e do testamento particular. Testamento particular e título ao portador são equiparados a documentos públicos, tá? Todos públicos. Testamento particular, título ao portador transmissível por endosso, ações de sociedade comercial. Ó. Não esquece, ações de sociedade comercial, os livros mercantis, né? Todos são equiparados a documentos públicos. 20. Caracteriza crime de falsificação de documento particular. A. Caracteriza crime de falsificação de documento particular. Testamento particular é público. Documento público aqui, ó, arrecadação de tributos. Título ao portador é público. O cartão de crédito, ele é o quê? Particular, né? Letra B. Eu falei para vocês, equipara-se a um documento particular o cartão de crédito ou de débito. 21. Nos termos do Código Penal, o agente que falsifica, no todo ou em parte, cartão de crédito ou de débito, emitido por banco integrante da administração indireta. Bom, cartão de crédito ou de débito é falsificação de documento o quê? Particular. Letra D. 22. A realização de uma perícia
em documento falso. É desnecessário. Haja vista a falsidade encontrar-se no conteúdo e não na forma. A realização de uma perícia em documento ideologicamente falso. Vamos lá. O que é um documento ideologicamente falso? É a falsidade ideológica. Na verdade, o que é que seria essa falsidade ideológica? O documento, ele é verdadeiro, certo? O documento, ele é verdadeiro, porém as informações que estão nele é que foram colocadas falsamente. Isso se chama crime de falsidade ideológica. Então, a falsidade ideológica, a, a, a falsificação não está no documento em si, físico, material, e sim no conteúdo que foi colocado. Entendeu? Então, quando ele diz a realização de uma perícia em um documento ideologicamente falso é desnecessário. Haja vista a falsidade se encontrar no conteúdo e não na forma. Questão mais do que correta. Tá certo? Como eu falei para vocês. A falsidade ideológica é um crime. Você coloca informações falsas ou coloca informações que não eram para estar lá. Mas fisicamente o documento é verdadeiro. Ó, na falsidade ideológica, o documento é materialmente verdadeiro. Presta atenção. O conteúdo é que é forjado, pois a ideia não corresponde com a realidade. Não há modificação na estrutura do documento. O documento é perfeito, só é as coisas que foram escritas neles. Tá bom? Isso é falsidade ideológica. Então, consequentemente, não há espaço para uma prova pericial, pois a falsidade ideológica ela não deixa vestígios materiais, tá bom? Não deixa vestígios materiais. A comprovação do crime ele somente pode ser efetuada quando há choque de informações comparativos, né? Verificação dos fatos a que se refere o documento. Através de um outro documento, ele consegue verificar que o cara escreveu aquilo errado. Entendeu? Aí é comprovada a falsidade ideológica. Isso, Caio. Muito bem. 22 correto. Bora que na 23. Configura o crime de falsidade ideológica atribuir-se ou atribuir a um terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. E aí? É crime de falsidade ideológica isso aqui? Atribuir isso ou atribuir-se a um terceiro. Falsa identidade. Hum, cheguei lá pro policial, olha, meu nome é fulano de tal. Atribuir-se falsa identidade. Não é o documento, eu só tô dizendo que meu nome é outro. Tá errado, hein? Não é crime de falsidade ideológica, não. Cuidado com o crime de falsidade ideológica com falsa identidade, hein? Cuidado. A falsidade ideológica, você omite num documento público informações que deveriam ser verdadeiras, aí você declara uma informação falsa. Falsa identidade é quando você, por exemplo, o policial pergunta quem você é e você atribui-se, você diz que é uma outra pessoa, falsamente, para obter uma vantagem. Tá? Aí o policial, pois vamos lá na delegacia saber se você é mesmo. Esse é o crime de falsa identidade. Se você usa o documento falso, aí é o crime de uso de documento falso. Entendeu? Agora, atribuir-se falsa identidade é o crime de falsa identidade. Não esquece. Então, está errado essa questão. Não é o crime de falsidade ideológica. E aqui é o crime de falsa identidade. 24. O proprietário do veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo no momento da infração. Olha aí, ó. O cara é proprietário do veículo.
indicou falsamente outra pessoa como condutora daquele veículo no momento da infração. Em formulário. Que crime é que ele praticou? Presta atenção. Ele colocou no formulário. O formulário, ele é um documento verdadeiro. É o do policial lá. O problema é que ele colocou informações falsas. Ele colocou informações falsas. Raciocina, pessoal. Raciocina comigo. Ó, ele colocou, indicou falsamente uma outra pessoa no formulário, no momento da infração. O formulário é verdadeiro, que é do policial, mas ele colocou a informação errada aqui. Crime é esse. Letra A, falsidade ideológica. Cuidado, cuidado. Cuidado no enunciado da questão. Beleza? Aqui, ó. A mesma pessoa que elabora o documento lança em seu conteúdo a declaração inverídica, ainda que verdadeira, né? Diferente da que deveria constar. 25. Pessoal, se caiu uma questão dessa, vai fazer a diferença na prova de vocês. Vamos lá. O médico de uma empresa emite um atestado declarando que um dos seus vigilantes é portador de uma doença ou de um sintoma que na realidade não existe. O médico de uma empresa colocou no atestado, declarou que um dos vigilantes tem uma doença que na verdade não existe. Que crime é esse? Vamos lá, rapidamente. É o crime de falso atestado médico, é, professor? Letra E. Falso atestado médico. Dar o médico, não é enfermeiro, é o médico, viu? No exercício da sua profissão, atestado falso. É um crime próprio, porque somente o médico consegue fazer isso. 26. Mévio aprovado em processo seletivo para trabalhar como operador de trator a fim de cumprir exigência da empresa contratante, apresenta um atestado médico, por ele adquirido, em que consta a falsa informação de não uso de medicação controlada de uso contínuo. A respeito da conduta de Mévio, é correto dizer que ele fez qual crime aqui? O médico foi aprovado no processo seletivo para trabalhar como operador de trator. Certo. A fim de cumprir uma exigência da empresa contratante. Apresenta um atestado médico por ele adquirido, em que consta falsa informação de não uso de medicação controlada. A conduta de médico, ele apresentou o atestado, viu? Ou seja, esse atestado era o quê? O atestado, ele é falso. Ah, e o médico? O médico praticou o crime de dar atestado falso médico. Porém, o Mévio, que usou o atestado e apresentou, no momento que ele apresentou o atestado, meu amigo, isso ali é um documento falso, é o crime de uso do documento falso. Né? Ó, letra C. Médico dá no exercício da função é falsidade de atestado médico. Agora, se o particular utilizou o atestado, aí é o crime de uso de documento falso. O atestado, mas vamos lá. Ó, MEV aprovado em processo seletivo para trabalhar como operador, a fim de cumprir uma exigência de uma empresa contratante. Apresenta um atestado médico por ele adquirido, em que consta a falsa informação de não uso de medicação controlada. Aí, se ele mesmo tivesse falsificado, era falsificação de documento. O médico fez o documento, deu para o cara. Se o cara usar o documento falso, é ele que usa o documento falso por parte de Mévio. O médico vai responder por outro crime.
O médico responde por falsidade de atestado médico. Se o particular utiliza o atestado falso, é o crime de uso de documento falso. Entendeu? Se o cara fez o próprio documento e usou, ele responde só por um crime, que é o de falsificação. Professor, e se o dentista, um fisioterapeuta, um enfermeiro, dá um atestado falso, é crime de falsidade de atestado médico? Não, tem outro crime. Ele responde falsidade ideológica. Interessante, né? Porque o crime de falsidade de atestado médico, somente o médico pode responder. Se um dentista, um fisioterapeuta, um enfermeiro dá um atestado falso, ele responde por falsidade ideológica. Letra C. 27. Vamos lá. O civil PPP, para justificar sua falta ao serviço, foi até a Praça da Sé, no centro de São Paulo, e adquiriu pelo valor de R$ 150 um atestado médico falso, apresentando-o na empresa na qual trabalha. Ele adquiriu, né, um atestado médico falso. Porém, após pesquisa da empresa, descobriu-se que o atestado era falso. O civil, tendo em vista, responde por qual crime? De novo, o uso de documento falso. Ele usou um documento que é falso. Não é que o civil vai responder por falsidade de atestado médico. Quem responde isso aí é o médico. O civil usou um documento que era falso. Então, ele responde por uso de documento falso. Pessoal, foi passado isso aqui em aula para vocês? Esses detalhes? Ou tem muita gente que está aprendendo agora? Tá. Tô sentindo vocês mais calados. Vamos lá. 28. Ó, algumas coisas tem muita gente vendo agora. Caio, tendo conhecimento que possui contra si o mandado de prisão expedido por falta de um pagamento de pensão, ao ser parado em blitz policial, apresenta ao policial a carteira de habilitação de título. Amigo que estava no carro e consentiu com a apresentação de seu documento. Apresentou ao policial a carteira de habilitação do tício, ou seja, está se passando, né? A respeito da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Caio e Tício praticaram qual crime? Pessoal, é aquela coisa, né? Não é que ele está usando um documento que seja falso. O documento é verdadeiro, só que ele está se passando por outro. É o crime de falsa identidade, né? Opa! Ô, pessoal, olha que interessante, ó. Verdade. Confesso que até eu tinha errado essa questão. Verdade. Presta atenção, agora que eu percebi o detalhe, ó. Vamos aqui ver. Caio, tendo conhecimento que tem um mandado de prisão contra ele. Pensão alimentícia. Quando ele foi parado na Blitz, ele, a verdade, apresentou ao policial a carteira de habilitação de Tício. Tá. Entendi. Verdade. Tem um crime específico para isso, né, pessoal? Usar como próprio documento de identificação alheio. Ou seja, ele pega um documento de identificação alheio e usa como próprio. Existe um crime específico para isso aqui. Verdade. Verdade, 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 pessoal. Muito bem, obrigado aí pela correção. Letra B. Se for um caso que ele pega um documento verdadeiro de uma pessoa e se passa por ela, é o crime de 308. Usar como próprio um documento de uma outra pessoa. Tá bom? Letra B. Verdade. É o crime do artigo 208. Usar como próprio documento de identificação alheio. Existe um crime específico para isso daqui. Perceba o detalhe. O crime de falsa identidade, ó, não se apresenta qualquer documento. O cara só diz que é outra pessoa. Muito bom isso aqui. No caso em comento, ele apresentou. Se ele apresentou o documento,
dizendo que é outra pessoa, então é o crime de usar como próprio documento de identificação ali. Muito boa essa questão. Se o cara só falar, ó, eu sou fulano, crime de falsa identidade. Se ele apresenta o documento do fulano, aí é o crime do 308, usar como próprio um documento de identificação de outra pessoa. Muito bom essa questão. 28, letra B. 29. A remarcação do chassi com o mesmo número original do veículo caracteriza crime contra a fé pública e uma infração administrativa de trânsito. Remarquei o chassi da moto com o mesmo número original do veículo. É crime contra a fé pública? É uma infração? Errado, né, pessoal? Tá errado. Esse crime do chassi é adulterar, remarcar. Teria que ser uma numeração diferente. Ele colocou a mesma. Ele não adulterou, né? Ele, ele não adulterou, certo? Ele não adulterou, tá bom? Então é o seguinte: quando ele disse que a remarcação com o mesmo número não é o crime, não configurou o crime aqui. Teria que ser uma adulteração. Remarcação com números diferentes. O crime de adulterar sinal identificador do veículo, na verdade, né? Esse crimezinho aqui de adulterar é o crime do 311, né? Que é um crime contra a fé pública também. Adulterar, remarcar uma numeração do motor lá do veículo. Inclusive, recentemente foi colocado reboque e de semi-reboque também, viu? Reboque e semi-reboque. Antigamente não tinha, agora entrou. Então, é adulterar, remarcar ou suprimir. Ele simplesmente alterou e botou o mesmo número. Então, tá errado. Não é crime contra a fé pública e nem infração administrativa, não. Tá errado. Teria que ser numeração diferente, colocar o número de uma outra moto, entendeu? Suprimir o número. Aí sim. 30. São quantas questões, hein, pessoal? Confere aí. Vamos lá. A remarcação de um novo número no chassi e a falsificação do certificado de registro do veículo caracteriza o crime único de falsificação de documento público. Isso, incondicionada, Caio. Incondicionada. A remarcação de um novo número no chassi caracteriza crime único de falsificação de documento público. É isso? Errado. É adulteração de sinal identificador de veículo. Adulterar, remarcar e suprimir número de chassi. Tá bom? Tem nada a ver com falsificação de documento público, não. Se você remarcou o novo número, você está cometendo o crime do artigo 311. Fechou? E na transmissão no YouTube, agora ficaremos somente com os alunos exclusivos, tá, pessoal? Quem não adquiriu o curso da GMF, ainda dá tempo para adquirir o curso de Maracanaú, tá bom? Quem gostou do método, tenho certeza que vocês vão gostar, quem adquirir. E é isso. Aprendimento. Isso é uma aprendizagem rápida, objetiva e prática. Deixa o like no vídeo, deixa o comentário, se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos. Tá bom? Agora ficaremos somente com os nossos alunos exclusivos do curso. Beleza, pessoal? Conheça o nosso Instagram, tá aí, Vetorial Concursos, para conhecer os nossos cursos, tá bom? Vamos lá? 31. Agora não é pegadinha, não. A adulteração grosseira do chassi do veículo não caracteriza um crime impossível. Entra placa também, viu? Viu, Caio? Ó, vamos lá. Chassi, monobloco, motor, placa de identificação, tá aqui, ó, placa de identificação. Beleza? Placa de identificação. Ou qualquer sinal que identifique o veículo, não é só o chassi, pode ser outra coisa. 31. A adulteração grosseira do chassi não caracteriza crime impossível. Item correto, é isso.
falsificação grosseira, nu, que você consegue a olho nu ver, você adulterou, né, ocorrido na adulteração do chassi de veículo, não caracteriza crime impossível. Na verdade, é um crime, sim, mesmo que seja grosseira. O bem protegido aqui pela lei, pessoal, ele já foi atingido, ou seja, o cara pegou a numeração que era para identificar a moto, adulterou, independente se é grosseiro ou não. Na verdade, ser grosseiro é pior para o cara que está querendo adulterar. Ele teria que fazer a adulteração de forma que ninguém percebesse. E quanto mais grosseiro, pior para ele. Entendeu? Correto. Não é crime impossível, continua sendo crime. 32. No que pertine ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, é correto afirmar que não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, bastando que modifique qualquer sinal. E aí? Basta modificar, né, pessoal? Basta modificar, correto. Ó. Basta modificar o sinal, acabou. Não tem que, vou modificar com tal finalidade. Não importa. Modificou, já era. Já caracterizou o crime. Tem uma jurisprudência do Supremo Tribunal que entende que a simples conduta de você adulterar uma placa, ela é típica. Não, não é para se exigir que a conduta do agente tenha uma finalidade específica. Olha, eu estou adulterando para eu fazer isso. Não, basta alterar, acabou. Dependente de qualquer coisa. 33. A simples conduta de adulterar a placa, com arrependimento posterior, tem como bem jurídico tutelado o quê, pessoal? Adulteração de placa, crimes contra a fé pública. É um crime contra a fé pública, que foi exigido aí no seu edital. Pode ser que ele combine isso daqui com CTB, viu? 34. Segundo o Código Penal, deverá ser tipificado como crime contra a fé pública a conduta de. Segundo o Código Penal, deverá ser tipificada como crime contra a fé pública a conduta de. Vamos lá. É um crime contra a fé pública o cara que adultera sinal identificador de veículo, letra A. Funcionário público inserir dados falsos, que é crimes contra a administração pública. Funcionário público que devassar o sigilo de uma proposta de concorrência pública, crimes contra a administração pública. Não é? Crimes lá na lei de licitação. Particular que rasgar um edital por de funcionário público não é crimes contra a fé pública, não. Agente que devassar indevidamente o conteúdo de uma correspondência fechada, isso aqui não é crimes contra a fé. O único aqui, letra A, adulteração. Alteração de sinal, identificador de veículo automotor constitui crime contra a fé pública. 35. E aí, pessoal, a aula tá show? Tá legal? Muito detalhe, né? Que pode cair na sua prova. Marina pedalava sua bicicleta em via pública. Ocasião em que Carlos, pilotando sua motocicleta no mesmo local, aproximou-se da ciclista. Aproveitando-se da distração de Marina, Carlos passou sua mão nas nádegas da vítima, empreendendo na sequência fuga do local. Diante da situação hipotética acima, Carlos praticou o crime de. Crime é esse, pessoal? Importunação sexual, né? Importunação sexual. Passou as mãos nas nádegas da vítima, empreendendo na sequência fuga do local. Então, esse crime de importunação sexual está lá no artigo 215-A. Praticar contra alguém, sem a sua anuência, sem a pessoa querer, um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer as vontades dele, né? A lascívia dele. Reclusão de 5 anos. Lógico, se isso aqui não constituir uma situação mais grave, que ele pode chegar a responder por um crime mais grave. 36, vamos lá. Maria convivia em uma união estável com Josué.
Maria convivia em união estável com Josué, o qual estuprava costumeiramente Giovana, filha menor do primeiro casamento de Maria. Além desta última, alguns vizinhos também sabiam do terrível crime que estava sendo cometido contra a adolescente, mas ninguém teve coragem de noticiá-lo para as autoridades competentes. Nesse caso, é possível afirmar que, pessoal, entra aquela questão da omissão imprópria aqui, não entra? Porque ela é garantidora, né? A Maria, ela é garantidora, ela deveria proteger nessa situação e não protegeu. Então, ela também responde pelo mesmo crime que o Josué. Josué responde pelo estupro e Maria também. Só que Maria responde na forma omissiva e imprópria. Então, letra C. Tá bom? Isso. Omissão imprópria. Omissão imprópria. Não é não? Porque a Maria, ela é mãe, ela é uma agente garantidora. Lembra lá do artigo 13 do Código Penal? Ela responde por estupro na forma omissiva imprópria. Omissão imprópria. Beleza? O resultado aqui importa. 37. Isso, Gislaine, muito bem. O crime de estupro tem a sua pena aumentada se for praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Esse tipo de estupro se chama estupro corretivo, né? Inclusive, é caso de aumento de pena, que é o que o cara estupra para tentar controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Letra C, aumento de pena, a pena aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por estupro coletivo, mediante 2 ou mais pessoas, ou estupro corretivo para controlar o comportamento social ou sexual daquela vítima. Certo? Então, esses são casos de aumento de pena no estupro. Não esquece, pode cair na prova. 38. Constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico. Pessoal, que crime é esse? Assédio, né? Assédio sexual, conduta típica e punição, pena de detenção de 1 ano a 2 anos, letra E. Porque no assédio, o cara se prevalece da sua condição de superior hierárquico, né? Para conseguir vantagem ali no emprego. Então, 50 tons de cinza. Mas é isso. 38, letra E. Típica. Constituído como assédio sexual, punido com detenção de 1 a 2 anos. Tá aqui, assédio sexual, tá? Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem ou favorecimento sexual, falecendo o agente da sua condição de superior. Então, é isso. Assédio sexual. 39. Uma mulher apaixonada por um homem que, inobstante tentar conquistá-lo de todas as formas, não consegue lograr êxito em seu intento. Assim, sendo de porte de uma arma de fogo, empregando ameaça, obriga um homem indefeso a praticar ações sexuais, restando consumado, portanto, o crime de uma mulher apaixonada por um homem que, inobstante tentar conquistá-lo de todas as formas, não consegue, ela não consegue lograr isso, o cara não quer ela, foi que ela fez, colocou a arma na cabeça dele, ameaçou e obrigou ele a praticar relação sexual com ela. Portanto, o crime aqui é de estupro, né? Estupro. Então tá aqui. Constranger alguém utilizando violência, ameaçando a praticar atos de conjunção carnal ou praticar atos libidinosos. O cara coagiu, utilizou violência. 40. O civil, mediante violência ou grave ameaça,
constrangeu a civil JJJ, de apenas 15 anos, a praticar com ele ato libidinoso, diferente da conjunção carnal. Após ser decretada sua prisão, ele é correto afirmar que ele responde por qual crime aqui, pessoal? Estupro, né? Por que não é estupro de vulnerável? Porque no estupro de vulnerável, a pessoa teria que ter o quê? Teria que ser menor de 14 anos, né? Muito bem. Como ele falou que tinha 15. 41. O tipo penal assim descrito, isso, qualifica, né, Alana? Muito bem. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou um favorecimento sexual, prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico. Crime é esse? Assédio sexual, letra E. Já vimos. Favorecimento sexual por conta da condição de superior hierárquico. 42. No sistema penal brasileiro, a prostituição é considerada prostituição. É crime, pessoal? Prostituição no Brasil? É não, pessoal. É um fato lícito e atípico, né? Também. Errado. Errado, lê de letra E. É um fato lícito e atípico. Aí, ó. O que é que a doutrina fala? Que a prostituição por si só, ela não constitui crime ou contravenção penal. Cuida-se de atividade lícita, embora normalmente seja rotulada de imoral. Agora, a exploração é crime, certo? É isso. Vocês leram esse comentário, pessoal, no Socrativo já? Quando resolveram essa questão? Já leram? Pronto, muito bem. E por isso que eu quero que vocês leiam um comentário. Sabe por que está errado? Porque que eu quero que vocês leiam isso daqui. 43, vamos lá. Juliana é mãe de Alice, que tem 13 anos. Certo dia, Juliana vê Alice praticar conjunção carnal com o vizinho, de 30 anos. Mesmo horrorizada com a cena, Juliana resolve não intervir para impedir a continuidade do ato. Que crime é que ela cometeu, pessoal? Omissão imprópria também, né? Foi uma omissão imprópria. Só que o crime aqui é de estupro de vulnerável, por causa da idade. Então, os dois irão responder por estupro, certo? E é isso que vai acontecer com eles. Letra é de escola. Como eu falei, a Juliana poderá responder por estupro de vulnerável praticado via omissão imprópria, porque ela era garantidora. Tá bom? Letra E. Assim como o outro, né, que é o Alice, aliás, o Alice não, o Aurélio, né, que de 30 anos praticou condição carnal com a menina que tinha 13. Então, nesse caso, ele responde por estupro de vulnerável e a Juliana também responde por estupro de vulnerável, só que na sua forma homicídio impróprio. Não, há concurso não. Se a mulher era garantidora, é a mãe dela, que tem a função de garantidora, ela responde por omissão imprópria. Ela responde por estupro de vulnerável na forma homicídio imprópria. E o Aurélio responde na sua forma ativa mesmo. Não, a resposta não é a C, não. Onde é que você viu isso aí, Luan? Aurélio e Juliana responderam por estupro de vulnerável em concurso de pessoa? Não. Não, mas quando ele diz poderá, entenda, é que ainda vai para julgamento, então pode ser que ela seja punida ou não. Ela pode ser absolvida, vai depender dos fatos. Eu não posso chegar e afirmar. A questão de Juliana poderá responder, pode, é isso mesmo.
Não, a C não está mais completa, não, viu? A Juliana poderá responder. Vamos lá. Quando alguém pratica um crime, existe um negócio chamado presunção de inocência, certo? Presunção de inocência. Você é presumido inocente até que se prove, né, o contrário, até o trânsito em julgado. Então, toda vida conselho, ela poderá ser punida? Poderá. Mas ela poderá ser absolvida no julgamento. Entendeu? Então, o correto é dizer, Juliana poderá responder? Poderá. Poderá responder, porque vai depender do julgamento. Se o julgamento absolver, ela não responde. Se o julgamento, se o julgamento ela for acusada ali, daquele ali, pronto, ela responde. Estou dizendo que a situação ela foi tipificada como estupro de vulnerável. Tá bom? Não, pessoal, é a letra E mesmo, tá? Não tem nada de estranho aqui, não. É a letra C, não. Não é concurso de pessoas nunca. Pessoal, presta atenção. Eu tenho aqui a mulher e tem um cara. O cara praticou a ação, a mulher viu, não fez nada. Ela não está em concurso material com ele, não. Como ela tinha a função de garantidora, ela devia impedir isso, ela não impediu. Então, ela responde pelo estupro de vulnerável por omissão imprópria. Na parte do crime, que a gente já teve isso aí, eu ensinei para vocês o que é omissão imprópria. Beleza? Não existe concurso de pessoas aqui, não existe. Concurso de pessoas é quando os dois querem a mesma coisa, os dois vão lá e praticam. Entendeu? Tem nada a ver com concurso de pessoas isso aqui, nunca. Não, é errado, não é concurso de pessoa, não. Ó, mas ela fechou as cortinas para ninguém ver. Ah, meu amigo, concurso de pessoa, os dois. Simplesmente cagou, mas para ela, viu e não resolveu nada. Não fez nada. Entendeu? Isso, concurso matou a opção, não tem nada de concurso de pessoa. Vamos lá. 44. Tício, 25 anos, praticou ato libidinoso contra uma menina de 8 anos de idade, tocando o órgão genital da criança e fazendo-a tocar nele. Questionada, a menina disse que havia deixado Tício fazer aquilo com ela. Diante dessa situação hipotética, qual foi o crime que ele praticou aqui, pessoal? Estupro de vulnerável. Ah, mas ela não tem consentimento, viu? Ela não tem consentimento de nada, não, porque ela deixou, não tem consentimento. Letra B. Beleza? É estupro, ato libidinoso com menor de 14 anos. É irrelevante o eventual consentimento dela. Não é relevante, nem importa. 45. A criança Y de apenas 9 anos de notícia é procurada em todos os países. É, porque todo mundo usa esse exemplo, né? Vamos lá. A criança Y de apenas 9 anos de idade foi abusada sexualmente por X indivíduo de sua própria família, tendo sido praticados diversos atos libidinosos com ela. Nesse caso, X responde por qual crime? Travou a tela? Pronto. 9 anos de idade, foi abusada. Crime de estupro de vulnerável, né? 46. A respeito dos crimes contra a dignidade sexual, é correto afirmar que o crime de estupro só pode ser praticado por indivíduo de sexo masculino. Errado. Não configura o crime de estupro de vulnerável a prática de um ato libidinoso contra a vítima, que por qualquer motivo não podia oferecer resistência. Errado. Configura o crime de favorecimento da prostituição de vulnerável, atrair à prostituição alguém menor de 18 anos. Aí sim, aqui é crime. Prostituição em si não é crime. Agora, se você atrair para o menor de 18 anos se prostituir, aí é crime.
Letra C. Crime de favorecimento da prostituição de vulnerável, tá bom? Tem esse crime sim. Esse crime aqui do artigo 218b. Favorecimento da prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então pode ser de criança, de adolescente ou de um vulnerável. Você vai atrair, levar essa pessoa para a prostituição. Cuidado que esse aqui, a chance de cair desse crime aqui é gigante. Ó, submeter, induzir ou atrair a prostituição menor de 18 anos. 47. Pietro já soma 25 anos e ainda não começou a trabalhar. Sustentado pela mãe, passa os dias dormindo e na calada da madrugada sai. Equipado com as latas de tinta, colocando sua marca em paredes e portões em alguns bairros da cidade. Em relação à pichação, assinale a alternativa correta. Crime de pichação, pessoal. Vamos lá, crime de ambiente. É crime? Vimos ontem, não foi? Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. Letra B. Está lá no artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais. Tá bom? Lembrando, o grafite com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística não é crime, viu? O grafite para manifestação artística não é crime. Beleza? Jean Fontenelle, no artigo 218, é menor de 18. Porque você pode favorecer um adolescente, uma criança ou um vulnerável ali. Tá? No artigo 218, ele engloba tudo. Então, é o crime de pichação, de edificação do monumento urbano. Porém, com o advento da lei, uma lei, foi descriminalizado quando o grafite é com objetivo de manifestação artística. Então, observem o que a questão está querendo dizer. Agora, tem que ser autorizado pelo proprietário, né? Detalhe, autorizado pelo proprietário ou o cara que é dono do imóvel. Tem que ter. Lá, 48. Nos termos da Lei 9.605, é considerado um crime ambiental contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. E aí? Crime contra ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Pichar a edificação pública. Muito bem. 49. Com relação a pichar ou por outro meio conspurcar a edificação ou monumento urbano, pode afirmar que crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Letra B. 50. Pessoa jurídica, conhecida como carvão vegetal, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado em que atua, pela prática de um crime ambiental. Haja vista ter feito o corte de árvores no âmbito de uma área de proteção permanente, cuja destinação foram os inúmeros fornos carvoeiros em que a citada pessoa jurídica produz o carvão que comercializa. A partir desse cenário, assinale a alternativa correta. A empresa responderá penalmente pelo crime praticado, tendo em vista que tanto a Constituição Federal quanto a Lei dos Crimes Ambientais prevê tal possibilidade. Aí é contravenção, né, não, Caio? Mas existe também na Lei de Crimes Ambientais também. Porque aí você usa o decibéis, né? Entra nos ambientais mais especificamente. E isso.
Não, mas é o ambiente, né? O meio ambiente. O meio ambiente, eu posso dizer que essa questão do som do paredão é uma coisa que prejudica todo mundo. Pensa comigo. Terceira geração, meio ambiente. Direito de terceira geração, meio ambiente, com certeza, mais especificamente na lei do crime ambiental. Pode ser sim. Mas vamos lá. Essa questãozinha aqui, pessoal, o cara simplesmente cortou árvores no âmbito da área de uma área de proteção permanente para construir forno carvoeiro. Essa empresa vai responder pelo quê? Olá? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, civilmente e penalmente nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou do colegiado da empresa. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. Então, os dois podem responder, tá? Então, aqui, ó. A empresa responderá penalmente pelo crime praticado, tendo em vista que tanto a Constituição quanto a Lei dos Crimes Ambientais prevêem tal possibilidade. Tá bom? Lembrando que quando é responsabilidade de crime ambiental, tanto a pessoa física quanto jurídica, elas podem responder. Ok? Tanto a pessoa física quanto jurídica pode responder. 51, vamos lá. A responsabilização direta de pessoas jurídicas, que é as empresas, né? Seja de natureza administrativa, penal ou civil, inclui a responsabilização de pessoas físicas. Foi o que eu falei. Tá errado. Falei nesse instante. Ó, não esqueçam, prezado concurseiro, a responsabilização direta de pessoas jurídicas, seja de natureza. É, é, a empresa pode estar sendo responsabilizada de forma administrativa, penal ou civil. Isso não é a responsabilidade de pessoas físicas, eu já falei. Tá bom? Olha lá. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui as das pessoas físicas. Vamos aqui na 52. A Lei de Crimes Ambientais traz disposições sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A personalidade da pessoa jurídica, quando eu falo, é empresa, viu? Porque geralmente são praticados esses crimes ambientais por empresas. A personalidade da pessoa jurídica pode ser desconsiderada sempre que for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, correto? Professor, se eu perceber que a personalidade da pessoa jurídica da empresa está sendo um obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos que essa empresa causou ao meio ambiente, eu posso desconsiderar. Sério? É, pode, para facilitar. Letra de lei, viu? Olha como a letra A ela é importante. Presta atenção. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, civilmente e penalmente nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas. Ok. E o artigo 4º é claro. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, ó, sempre que sua personalidade for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do ambiente. Entendeu aí? Poderá ser desconsiderado. Por isso que a letra A está copiada e colada. Agora na 53. Quase terminando. Em relação às sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assinale a alternativa incorreta. Marcaram o que na 53?
A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas. Errado, né? Não exclui. Não exclui, tá errado. Muito simples. Isso, faltou não. Ela não exclui. 54. Com relação à lei dos ambientais, assinale a alternativa correta. 54. O que vocês marcaram? Somente as pessoas físicas responderão pelas infrações. A pessoa jurídica também responde. As infrações penais previstas nessa lei são de ação pública incondicionada. Correto. Quando envolve crimes ambientais, as infrações são de ação pública incondicionada. Muito bem. Perfeito. Não é condicionada. O ato de pinchar edificação monumento urbano não é considerado crime. Errado. É considerado sim. Pinchar é crime sim. Salvo se for autorizado e se for para movimento artístico, essas coisas aí não é crime. O meio ambiente é um direito coletivo e é um direito de terceira geração, cara. Muito bem. Para dar 55. A suspensão condicional da pena pode ser aplicada em caso de condenação à pena privativa de liberdade, não superior a 3 anos, quando as condutas criminosas e atividades lesivas ao meio ambiente previstas na Lei dos Crimes Ambientais. Vamos lá. Lembrando que a suspensão condicional da pena, na Lei do GECRIM 9.099, ela é aplicada quando a pena não passa de 2 anos. Porém, aqui na Lei dos Crimes Ambientais é bem diferente. Eu aplico a suspensão da pena, né, aos crimes na lei dos ambientais, quando esses crimes não são superiores a 3 anos. Não é superior a 3 anos. Quem? Os crimes. Aí eu posso aplicar a suspensão condicional da pena, tá? Correta essa questão. 3 anos, viu? Quando não pode ser superior a 3 anos para eu aplicar esse benefício da suspensão. Então tá aí, ó. Artigo 16. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação, quando a pessoa vai ser presa, e não superior a 3 anos, né? Ou seja, a pena que foi aplicada para ela não é superior a 3 anos. Aí eu posso aplicar o benefício da suspensão condicional da pena. Bom, então tá correto. Não esqueçam que isso aqui eu já vi cair demais em prova. 56. Bruno extraiu de uma área de preservação permanente, sem prévia autorização, uma pedra, areia e outras espécies de minerais. Cerca de um mês após a consumação do delito, Bruno arrependeu-se de sua conduta e espontaneamente reparou o dano. Nessa hipótese, é correto afirmar que o arrependimento de Bruno... Pessoal, tirei de uma área de preservação permanente, sem autorização, uma pedra, uma areia e outras espécies de minerais. Me arrependi e depois devolvi tudo de novo. E aí? O arrependimento é uma circunstância atenuante. Olha aí, ó, são circunstâncias que vão diminuir a pena. Se o cara tem um baixo grau de instrução, não sabia o que estava fazendo, e o arrependimento do infrator, ó, ele repara o dano. Então, aqui no 2, o arrependimento, ele é uma causa, uma circunstância que vai atenuar a pena. Entendeu? Atenuar a pena. Tem outros casos de atenuação. Se ele comunica previamente o agente do perigo, da degradação ambiental, ou então ele colabora com os agentes da vigilância, né? Se ele faz tudo isso, ele vai ter uma atenuação na sua pena. 56, letra C. 56, na verdade. Repetiu, letra C. O arrependimento de Bruno é uma circunstância atenuante da pena. Boa. Letra C. Maria, foi o dia aqui. Vamos lá, nessa. Astrogildo da Silva
foi condenado pela prática de crime tipificado na Lei 9.605, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. O réu foi condenado a cumprir uma interdição de direitos. Oi, Edneide. Falar. Pode falar. É a questão 57, professor. Com a 57 aqui, não colocado no meu slide, tá? Mas, enfim, se tiver aí no material de vocês, ele fala da prestação pecuniária, né? É o pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, né, de importância fixada pelo juiz. Então, essa prestação pecuniária ela não pode ser inferior a um salário mínimo e nem superior, que é o máximo, né, a 360 salários mínimos. Então, é só decorar esse número na cabeça, 360. Tá bom? Tá certo, obrigada. Vamos lá, 58. Isso aqui é uma prova, né? Basicamente, que a gente tá vendo. Astrogildo foi condenado por um crime. O réu foi condenado a cumprir uma interdição de direitos decorrentes da caracterização de um crime doloso, né? E aí, ele fica proibido de participar de licitações por quanto tempo? Durante 5 anos, né? Letra B. 5 anos ele fica proibido de estar participando de licitações. Tem esses detalhezinhos na lei de crimes ambientais, tá? Então, ele foi condenado a cumprir interdição de direitos decorrentes da caracterização de um crime doloso, consistente em proibição de participar de licitações. É isso aí, 3 anos fica proibido, né, professor? Pelo prazo de 5 anos das licitações, no caso de crimes dolosos, e de 3 anos se for modalidade de crime culposo. Tem esse detalhe ainda, né? Porque existe crimes culposos na lei de crime ambiental. Como ele falou que era doloso, ó, crime doloso fica proibido de participar de licitação por 5 anos. Se fosse culposo, fica proibido por 3 anos. 59. Arnaldo, funcionário portuário, está sob inquérito que apura a prática de um determinado crime ambiental. Nos termos da Lei dos Crimes Ambientais, são circunstâncias que podem agir em desfavor de Arnaldo, ou seja, que piora a situação dele, né? Exceto ter cometido a infração à noite, aumenta a pena. Baixo grau de instrução, na verdade, atenua, né? Vai atenuar a pena dele. Então, aqui já é a letra B. Infração mediante fraude, piora. Durante a noite, piora, caso de aumento de pena. Reincidência, piora. Ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária, piora. Então, letra B. O baixo grau de instrução, na verdade, vai diminuir a pena dele. 60. 1, 2, 3 e... Vamos lá. O arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, é considerado um atenuante. Sim. Não é crime o abate de animal quando realizado para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória ou destruidora, independentemente de autorização da autoridade. Errado. Tem que ter autorização. Cometer a infração à noite ou em domingos ou feriados são circunstâncias que agravam a pena. Correto. Destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, é um crime passivo de detenção de 1 a 3 anos. Destruir florestas. E aí, pessoal? O que vocês marcaram aqui nessa questão? Olá. Letra C.
3 e 4. É isso mesmo. Destruir floresta de preservação permanente, mesmo que ela esteja em formação. Correto. 3 e 4. A única que está errada é a 2. Ah, pode ser a B ou a C, né? Porque é a mesma coisa, né? Imagina aí, um negócio desse. Não é crime o abate de animal, tá aqui, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, quando é para proteção de lavouras, pomares e rebanhos, por causa da ação predatória. Mas depende de autorização, viu? Expressamente autorizado. E 61, acho que é a última, né? Na aplicação da lei de crimes ambientais, são circunstâncias que atenuam a pena, exceto baixo grau de instrução atenua, cometer a infração em domingos e feriados, na verdade, aumenta a pena. Arrependimento do infrator atenua, comunicação ao agente de um perigo também atenua. Então, letra B é a única que está errada, que é um caso de atenuação. Aliás, que é um caso de aumento de pena, né? Que é praticar aos domingos e aos feriados, período de secas também, sempre vai aumentar a pena nos crimes ambientais. Pode encerrar a gravação.